Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de processo penal. Hoje iniciaremos o nosso estudo sobre ação penal. Esta aula sobre ação penal, ou melhor, esse assunto sobre ação penal, será dividido em várias aulas, tá bom? Vamos para a nossa primeira aula, ação penal, tá? O que é ação penal? Primeira coisa, antes de entrarmos no conceito da ação penal, vamos fazer uma revisão rápida. Você sabe, você já estudou, né? Que a persecução criminal, ela é dividida em duas etapas, tá certo? Etapa do inquérito policial e a etapa da ação penal. Já viu qual será o objeto do nosso estudo, né? Temos a etapa da ação penal, do inquérito policial e a etapa da ação penal. Cada fase tem suas peculiaridades. Cada fase tem um objetivo, tem suas finalidades, tá certo? Por exemplo, na fase do inquérito policial, é aquela fase em que o Estado, através da polícia judiciária, recolhe provas para que futuramente o titular da ação penal, o Ministério Público, possa ingressar em juízo. Que bicho é esse? O Ministério Público poderá, com base no inquérito policial, oferecer uma denúncia para que o sujeito vire, então, réu no processo. Já que nesta fase do inquérito policial, ele, investigado, ainda não é réu, tá bom? Esta fase nós já estudamos. Estudaremos, então, a fase da ação penal, que é a fase do processo, tá certo? Aqui sim, o sujeito será denominado de réu, ao passo que aqui ele será investigado ou, se o delegado assim entender, indiciado. Ele recebe também essa denominação, tá bom? O objeto do nosso estudo, então, nessas aulas agora, a partir da primeira aula de ação penal, é a segunda fase, tá bom? Porque a fase do inquérito policial é aquela fase da investigação. Muito bem. Conceito de ação penal. É o direito de provocar o Estado juiz para que seja instaurado o processo, tá certo? Primeira parte, é o direito de provocar o juiz, é o direito de provocar o Estado juiz para que seja instaurado o processo. Porque, veja bem, senhores, imagina que eu pratique um crime contra você, tá certo? Pratiquei um furto contra você. Você não pode me punir. Quem vai me punir é o Estado. Quem vai me punir é o juiz. Agora pensa comigo. O juiz, ele pode me punir, ele pode me sentenciar, condenar, sem ter uma acusação formal? Não. Para que o juiz sentencie, alguém tem que acusar. E este alguém não é a vítima, este alguém é um órgão do Estado denominado Ministério Público. Excepcionalmente, a vítima poderá, no que tange a ação penal privada, nós estudaremos isso, tá bom? Então, está aqui a primeira parte. É o direito de provocar o Estado juiz. Sim, porque é o direito de ir lá, falou, o juiz, eu estou aqui denunciando o Marciano Xavier pela prática do crime descrito no artigo tal, tá bom? Quem é esse alguém? Será o Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou o próprio particular. Você vai aprender tudo certinho, quando o Ministério Público vai acusar e quando o particular vai acusar, tá bom? Mas, professor, só me tira uma dúvida. Se você praticou um furto contra mim e eu procurei a delegacia, eu já não te acusei? Eu, vítima, não te acusei? Não. Você não me acusou. Quando você procurou a delegacia, você não fez uma acusação. Porque quem faz a acusação é o Ministério Público. Tá certo? Você procurou a delegacia para fazer uma notícia crime. Você levou a informação, você foi registrar um boletim de ocorrência para que a autoridade policial, o delegado, instaurasse o inquérito policial. Uma vez investigado, aí é que vem a acusação formal, que é um instrumento utilizado pelo Ministério Público para que alguém vire réu, tá certo? Também é ação penal a fase onde se assegura o contraditório de ampla defesa ao acusado. Claro que é, sabe por quê? Tem contraditório no inquérito policial? Não. Regra não, exceto se for para expulsar estrangeiro, lembra disso? O contraditório
ocorrerá na fase do processo. Então, eu posso dizer também que a ação penal constitui a fase da persecução em que se assegura ao acusado o direito de se defender, já que na fase anterior ele não teve esse direito, porque não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Portanto, senhores, vá para a prova com esse conceito nos dois sentidos. Ação penal é o direito de bater as portas do Poder Judiciário, é o direito de acusar alguém, para que o Poder Judiciário instaure um processo, tá bom? E também ação penal é a fase em que garante, em que se assegura, em que possibilita ao acusado o direito de se defender, o contraditório e ampla defesa. Então, é esta fase que nós estudaremos a partir de agora, tá certo? Condições da ação. Senhores, se a ação penal, olha como é interessante, ó, se a ação penal é um direito de provocar o juiz, é um direito de bater às portas do Poder Judiciário, todo direito para ser exercido, você precisa de condições, você precisa de requisito, né? O titular do direito, quando eu falo você, o titular do direito precisa de certas condições para que a ação dele seja recebida e processada, para que seja recebida e o sujeito vire réu. Por exemplo, né? Eu pratiquei um furto contra você, tá bom? O seu vizinho, que não tem nada a ver, o seu vizinho pega e vai até o juiz e faz uma acusação. Tá certo? Ele não foi na delegacia, foi no juiz e entrou com o que se chama queixa-crime. O juiz vai dizer, rejeito por não preencher as condições da ação. Porque no crime de furto, a parte legítima para acusar é o Ministério Público. Se o Ministério Público não acusar, aí a vítima poderá acusar, o que se denomina de ação penal privada subsidiária. E não o vizinho. Opa, para aí, professor, para aí, mas você falou lá na aula de inquérito policial que o vizinho, um terceiro que não seja a vítima, pode sim procurar a autoridade policial e fazer uma delação. É verdade, eu falei isso. Só que ele vai procurar, o vizinho vai procurar, o terceiro que não é vítima, vai procurar o delegado. Não vai fazer uma acusação, vai fazer uma notícia-crime. Tá certo? Tá. Então, senhores, para que o direito de ação seja exercido, tem que preencher algumas condições. Quais são? Possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Grave esta frase, esse nome. Possibilidade jurídica do pedido. O que é isso? O que é isso? É simples, pessoal. Para que o processo seja instaurado, deverá apresentar ao juiz a possibilidade de futuramente, após o contraditório, seja aplicado ao sujeito o direito penal. Tá certo? Possibilidade jurídica do pedido, ela é uma análise prévia, porque quando o Ministério Público entra com a acusação, com a denúncia, não significa que o sujeito será condenado. Mas tem que haver, ao menos, uma possibilidade de futura condenação. Porque, senão, se de plano não existir qualquer elemento no sentido de demonstrar uma futura condenação, não tem porquê o sujeito responder a um processo. Eu vou te dar um exemplo. Ó. O Ministério Público oferece denúncia num fato que não constitui crime. Tá certo? Se eu subtrair uma coisa que era minha, estava só emprestado para você, né? Se eu subtrair uma coisa que era minha, mas que estava apenas emprestado para você, não tem crime aí, senhores, de furto. Por quê? Subtrair para si coisa alheia. Então, imagine que eu emprestei uma moto para você levar seu filho ao médico. Você simplesmente não quis mais devolver essa moto para mim. Eu peguei a moto de volta.
Não entrei na sua casa, não fiz invasão de domicílio. Eu esperei um dia que você encostou a moto em frente à sua casa, eu fui lá e peguei a moto de volta. Opa, você procurou a delegacia e falou, o Marciano subtraiu a minha moto. Instaurou o inquérito policial, foi para o Ministério Público verificou que realmente a moto é minha. Mas que eu não deveria ter pego a moto lá na frente, tem que esperar você entregar. Negativo. Está certo, está no local público, está na rua. Eu subtraí uma coisa que era minha. Ora, se o promotor oferecer uma denúncia nesse caso, o juiz vai dizer, não é possível, juridicamente, condenar alguém por furto se ele pegou uma coisa que é dele. Tá certo? Então, possibilidade jurídica do pedido é uma condição da ação que determina que o caso apresentado para o juiz tem que, naquele momento, demonstrar ao juiz que, no futuro, o sujeito poderá ser condenado por aquele caso. Poderá, quer dizer, existe uma previsão legal para aquele crime. Não está dizendo que vai ser condenado, que poderá ou não ser condenado, tá bom? Se não existir possibilidade jurídica do pedido, não pode submeter o sujeito ao processo, porque o processo, por si só, já causa um constrangimento ao sujeito. Para que vai submeter ao processo? É um caso que não tem possibilidade jurídica do pedido. E qual é o pedido? O pedido é uma condenação, mas não é possível a condenação. Desde o início já verifica-se isso, o juiz não recebe a acusação, tá certo? E aí não instaura a ação penal. A outra condição é interesse de agir, tá bom? Interesse de agir. O interesse de agir, pessoal, está ligado com a possibilidade, tá, de o Estado interferir naquele caso. E aí, divide-se em duas formas. Utilidade, tá? Interesse, utilidade. Ou seja, pessoal, imagina os senhores, primeira coisa, o processo tem que ser útil. Porque se o processo já, de cara, se mostrar inútil, o Estado não tem interesse para agir naquele caso. O exemplo é prescrição. Imagina os senhores, tá, que um fato já esteja prescrito pela pena em concreto. O que é isso, pessoal? Os senhores aprenderam, vão aprender, no estudo sobre prescrição, com o professor de Direito Penal, tá certo? Que o Estado ele tem um tempo para processar alguém. Esse tempo ele vai de 3 anos a 20 anos, a depender do crime, tá? Então, 3, 4, 8, 12, 16 e 20. Tá bom? Ora, senhores, e aí você vai aprender também, pessoal, ou já aprendeu, que em um processo, por exemplo, quando o fato é consumado, começa a prescrição, vai zerar a prescrição com o recebimento da denúncia, vai zerar a prescrição com a sentença, vai zerar a prescrição com o acórdão, e assim sucessivamente. Ora, senhores, então, diz a lei que é o seguinte, imagina que alguém foi condenado, está sendo processado por um crime de furto. Furto, a pena vai de 1 a 4 anos. Entre 2 e 4 anos, um crime que vai de 2 a 4 prescreve em 8. Só que a lei fala o seguinte, quando sair a sentença, poderá fazer uma contagem para trás, chamada de contagem retroativa, prescrição retroativa. Tá certo? Professor, eu não vi isso, mas não tem problema, é só para você entender o interesse de agir. O processo será inútil. Imagina que o sujeito, ele é primário, tá? Não tem nenhum processo, por isso não tem condenação, tá? A coisa furtada não é de grande monte. Um furto vai, 155, vai de 1 a 4.
Senhores, se o sujeito é primário, né, ele vai levar a pena mínima. A pena mínima, 1 ano. Entre 1 e 2, prescreve em 4. Diz a lei o seguinte, lá no artigo 110 do Código Penal, nos seus parágrafos, diz o seguinte, que no seu parágrafo, saindo a sentença, a prescrição será contada pela pena da sentença. Então, imagina que a pena fixou em 1 ano. Tá certo? Podendo fazer a contagem para trás. Então, se entre o recebimento e a sentença já se passou mais de 4 anos, vai prescrever. Por quê? Entre 1 e 2, prescreve em 4. Se ele foi condenado em 1, basta você fazer a contagem. Se o juiz recebeu a denúncia, por exemplo, no dia 25 de janeiro de 2010, e a sentença, 25 de janeiro de 2012, e a sentença saiu em dezembro de 2016, então já passou mais de 4 anos. Né? Ora, senhores, quando o juiz verificar que já passou o tempo suficiente para eventual aplicação da pena mínima, ele pode dizer assim, para aí, esse processo será inútil, porque quando eu sentenciar, eu vou sentenciar em 1 ano. E já se passou mais de 4, então não será útil este processo. Tá? E aí o juiz não recebe. É o que se chama de prescrição virtual, ou prescrição antecipada, ou prescrição em perspectiva. Tá? Resumindo, pessoal, fica assim, ó. O interesse de agir consiste no interesse do Estado em instaurar o processo, no sentido de que ele tem que ser útil. Tá certo? Porque se o processo, desde cara, se mostrar inútil, para que vai perder tempo instaurando um processo para, ao final, dizer que o Estado perdeu o direito de punir pela prescrição? Tá certo? Então, o interesse de agir é isso, tá? E também nós temos a legitimidade, ó. Legitimidade, pessoal, está ligado com quem pode entrar com o processo, quem pode oferecer a acusação e quem pode sofrer uma acusação. Tá? Lembra que eu falei no caso que eu pratiquei um furto contra você, e o seu vizinho é que me acusou perante o juiz? O juiz vai dizer, ó, eu rejeito a ação porque está sendo proposta por uma parte ilegítima. Porque a parte legítima em crime de furto é o Ministério Público. Então, nós temos legitimidade ativa e legitimidade passiva. Tá? A legitimidade ativa significa quem pode mover uma ação penal. Quem pode mover vai ser o Ministério Público ou a vítima. Quem pode mover é o Ministério Público ou a vítima. Ministério Público em caso de ação penal pública e a vítima em caso de ação penal privada. Ninguém mais, tá? Salva aquelas hipóteses que a lei autoriza alguém mover uma ação penal. No caso, por exemplo, né, de crime contra o consumidor. Uma instituição que defende o consumidor, né, a lei consumerista, ela autoriza essa instituição mover ação penal subsidiária. Fora isso, senhor, fora as hipóteses previstas em lei, o Ministério Público é a parte legítima para acusar. A vítima é a parte legítima para acusar nos casos previstos em lei. Fora disso, não. Olha que interessante, ó. Eu pratiquei um roubo contra você. Subtração mediante violência ou grave ameaça. O seu vizinho disse, você não vai na delegacia registrar um BO contra o Marciano? Você falou, não. O seu vizinho falou, mas eu vou. Ele vai lá e registra um BO e o delegado instaura inquérito policial. Está certo, delegado? Está. Porque
o vizinho, que não é vítima, ele pode levar à autoridade policial um fato definido como crime de ação penal pública incondicionada. Mas levar à autoridade policial não é acusar, é fazer uma notícia crime. Tanto que recebe o nome de delácio crimes. Neste caso, a ação penal, que é a segunda fase, já passou a fase do inquérito, seu vizinho não pode mais. Porque agora será ou o Ministério Público ou você, vítima, nos casos previstos em lei. Por exemplo, se eu roubar você, o Ministério Público, quando receber o inquérito policial, tem 15 dias para me acusar. Se o Ministério Público não me acusar nesse prazo, aí você, vítima, poderá contratar um advogado para me acusar. Tá certo? E não o seu vizinho. Então, a condição da ação denominada legitimidade consiste na determinação na parte ativa, ou seja, para acusar, tem que ser ou o Ministério Público no crime de ação penal pública, ou a vítima, que é o ofendido, na ação penal privada. E na parte passiva, entra o sujeito que praticou a infração penal. Tá certo? Quem praticou a infração penal é que deve receber a ação penal. É que deve suportar o processo. Por exemplo, imagina o seguinte, que eu pratiquei, o seu filho praticou um crime contra mim. Tá certo? Seu filho maior de idade praticou um crime contra mim. Mas eu verificando que você tem dinheiro, seu filho não, eu falo o seguinte, tá? E eu vou entrar com uma ação contra o pai ou a mãe, e não contra quem praticou o crime, que é o filho. Eu não posso fazer isso. O juiz não vai aceitar a minha ação. Porque você, pai, não praticou o crime. Tá certo? Quem praticou o crime foi o filho. Então, ele que vai suportar a ação penal, e não você. Professor, mesmo no caso de menor, porque olha só, se o seu filho, por exemplo, tá, você não mandou ele praticar um ato infracional, roubar, por exemplo, um posto de combustível, o caixa do posto. Você não mandou, ele chegou lá, meteu a arma e subtraiu o dinheiro do caixa, você, pai, vai responder no criminal por isso? Claro que não, porque você não é parte legítima passivamente. O menor vai responder perante o juizado da infância e juventude. Ele vai responder por um ato infracional. Ele vai suportar a ação penal. Tá bom? Então, senhores, 3 condições da ação. Guarda aí: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. Quando falar em legitimidade, você abre a sua anteninha. Legitimidade ativa é quem pode acusar. Legitimidade passiva é quem pode sofrer a acusação. Tá bom? Tá? Se faltar uma dessas condições, o juiz não instaura o processo. Tá certo? Classificação. Tipos de ação penal. Classificação tipo, nós temos ação penal pública e ação penal privada. Guarda isso aí. Nós temos ação penal pública e ação penal privada. Tá? Nós estudaremos todas elas. Mas aqui, eu te falo o seguinte, ó. Ação penal pública é aqueles crimes, recai sobre aqueles crimes em que quem tem o direito de acusar é o Ministério Público. É a maioria dos crimes, senhores. Ao passo que a ação penal privada não te dá noção de particular, algo privado, algo particular, algo seu, vítima. A ação penal privada, quem tem o direito de acusar não é o Ministério Público, mas o próprio ofendido no processo penal. Ofendido é igual vítima. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ação penal privada. Eu lancei na internet, tá, uma difamação contra você que está me assistindo. Tá certo? Opa! Eu pratiquei um crime descrito no artigo 139 do Código Penal, difamação. Tá certo? Pode o Ministério Público me acusar? Não. Porque ele não é parte ativa. Tá certo?
quem vai me acusar é você particular, porque assim determina a lei. Assim determina lá o Código Penal, que em crime de ação penal privada é o ofendido, a vítima, que tem que oferecer a acusação. Está aí, senhores, nós temos dois tipos de ação penal. Aquela que recai, aquela que contempla os crimes em que o Ministério Público que pode acusar, e que deve acusar, ou melhor, que pode acusar, e a ação penal privada, em que o particular que tem o direito de acusar. De forma que, se numa difamação, nessa difamação, você falou, quer saber, não vou mexer com isso, o promotor pode ficar sabendo, ele não pode fazer nada, porque não é ele o titular da acusação. Por quê? Porque o crime de difamação, calúnia, injúria, dentre mais alguns outros, a lei determina que quem tem o direito de acusar não é o órgão Ministério Público, e sim o próprio particular. De forma que, se o particular não quer acusar, não quiser acusar, não terá processo. Nós estudaremos que esta acusação feita pelo particular é através do instrumento denominado queixa-crime. Então, guarda aí. Particular não faz denúncia, particular faz queixa-crime. Quem faz denúncia é o Ministério Público. O Ministério Público, através da denúncia, exerce ação penal pública. O particular, através da queixa-crime, exerce a ação penal privada. Por hora, basta você guardar isso aí. Ó. Tá certo? Porque vem lá, sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. Nos crimes de ação penal pública e de ação penal privada, poderá o Ministério Público ou o ofendido mover a ação penal. Tá certo? Senhores, falso, porque veja bem, quem move a ação penal é o Ministério Público, tá certo? O ofendido, para mover uma ação penal num crime de ação penal pública, só se o Ministério Público perdeu o prazo. Vou te dar o exemplo do furto. Eu pratiquei um furto contra você, tá certo? O furto é de ação penal pública, tá bom? Você procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência, instaurou o inquérito policial, tá certo? Terminado o inquérito policial, este inquérito é remetido ao Ministério Público. Se o Ministério Público deixar passar 15 dias, não me denunciar, aí sim você poderá fazer uma acusação contra mim. Mas enquanto o Ministério Público estiver no prazo dele, você não pode fazer. E se o Ministério Público pedir o arquivamento, você também não pode me acusar, porque o direito é dele, na ação penal pública, tá certo? A menos que o Ministério Público mantenha-se inerte. Fica tranquilo que tudo isso nós estudaremos com mais detalhes, tá bom? O que você precisa guardar aqui é que a ação penal classifica-se em dois grandes grupos: a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública é do Ministério Público e a ação penal privada é do particular ofendido, particular vítima, tá bom? Começamos, então, com a ação penal pública, porque nós falamos que vamos estudar todos os tipos de ação penal. Então, a ação penal pública, o que você tem que saber? A titularidade, tá bom? Eles vão cobrar de você na prova a titularidade. Quem é o titular? Quem tem o direito de acusar num crime de ação penal pública? Você vai dizer, simples, o titular é o Ministério Público. O titular é o Ministério Público, tá bom? Ele é o titular. Ah, Marcelo, então para aí, Marcelo. Imagina que eu e você, nós estamos num campo de futebol, tá certo? E você dá um tiro em mim, Marcelo. Por sorte, não pegou a bala em mim. Eu procuro a delegacia. E o delegado instaura o inquérito policial. O inquérito policial vai para o Ministério Público. Homicídio na forma tentada é crime de ação penal pública incondicionada. Aliás, os crimes dolosos contra a vida, todos são incondicionados. Tá bom? Tá certo. Neste caso, imagina que você é amigo do promotor.
É o promotor que tem que acusar, o promotor não vai acusar, ele vai engavetar, ele vai deixar o inquérito lá até prescrever. Sim, mas aí a lei colocou para você um instrumento para você não deixar isso acontecer, que é aquela situação que se o Ministério Público não exercer a titularidade no prazo legal, a vítima poderá oferecer queixa-crime no lugar da denúncia, no lugar do MP. Ah, eu sou amigo do promotor não me acusou, você ficou contando isso no seu reloginho. 1 dia, 2 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias, 12, 13, 14, 15. Não acusou? Vai lá e contrata um advogado para o advogado me acusar. Mas a titularidade da ação penal pública não é do Ministério Público? É. Mas agora passou para você, porque o Ministério Público não agiu no prazo legal, chamada de ação penal privada subsidiária, tá bom? Artigo 129 da Constituição Federal diz assim, ó, são funções institucionais do Ministério Público, primeiro, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, na forma do Código de Processo Penal. O senhor está aqui, então, né? A titularidade encontra respaldo na própria Constituição Federal, que dá ao Ministério Público a titularidade privativa de oferecer a denúncia no caso de ação penal pública. Cuidado, porque basta trocar a prova. Sobre a ação penal, trocar a palavra. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Compete exclusivamente ao Ministério Público oferecer a ação penal. Falso, não é exclusivamente, é privativamente. Significa dizer que é o seguinte, o Ministério Público, o direito é seu, fique esperto. Não é exclusivo seu, é seu desde que esteja no prazo para você. Se você estiver no prazo, é seu, é privativo seu. Agora, se você deixar passar o prazo, o Ministério Público, como não é exclusivo, a vítima vai entrar no seu lugar e vai ficar muito feio para você, Ministério Público. Por isso que não é exclusivamente, é privativamente. Aquilo que é inicialmente, mas pode ser passado, pode ser exercido por outro, tá bom? Princípios da ação penal pública. Princípios da ação penal pública. Eles cobram isso na prova. Quais são os princípios? Princípio da obrigatoriedade. Que trem é esse, professor? Princípio da obrigatoriedade, senhores, quer dizer o seguinte, ó. Guarde isso aí. Princípio da obrigatoriedade. Se estiver provado o crime, e se existir indício de autoria, o Ministério Público tem que acusar, né? Ele tem que acusar, ele tem o dever, ele tem a obrigatoriedade de acusar o sujeito, se ele, promotora de justiça, se convencer da ocorrência do crime e de sua autoria, ainda que haja apenas indício. Tá certo? Cuidado com isso, porque, professor, mas para aí, ó, você estudou conosco lá no inquérito policial que uma das providências do Ministério Público é pedir o arquivamento do inquérito, professor. Tanto é verdade que você falou que se o promotor pedir o arquivamento do inquérito e o juiz discordar, o juiz deve remeter o inquérito para o Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? Ora, para aí, professor. Então, como que o promotor é obrigado, como que o Ministério Público é obrigado, se ele pode pedir o arquivamento, professor? Eu não estou entendendo. Olha só, pessoal. Então, realmente, apesar de ficar esquisito, mas não tem aqui contradição. Sabe por quê? Está dizendo o seguinte, promotor, promotora, você não é obrigado a oferecer a denúncia se você não estiver convencido que o crime existiu. Se você não estiver convencido, se você não formar a sua opinião delicti, que é a opinião do delito, sobre quem praticou o fato. Aí, se você, promotor, verificando que o Marciano não é o autor do fato, mesmo tendo inquérito policial anterior, você, promotor, não está obrigado a acusar. Porque na sua cabeça, promotor, você já viu que ele não é o autor do fato, ou que não tem elementos mínimos probatórios
para oferecer a denúncia. Neste caso, o promotor não está obrigado, porque ele mesmo, o promotor, formou a sua opinião de que não há crime, ou de que mesmo havendo crime, quem praticou não ficou definido no inquérito policial. Aí não tem princípio da obrigatoriedade, senhores. Agora, o princípio da obrigatoriedade começa quando? Ó, você que está me assistindo, você é um promotor. Aí você pega o inquérito, dá uma lida no inquérito, e eu pergunto, você pode falar assim, ó, aqui o crime está provado. Realmente, tem laudo aqui falando que realmente teve tiro na vítima, pediria para lá, está provado. O autor do crime é o Marciano Xavier. Está aqui também tem prova, ou tem indício de que seja ele. Mas mesmo assim, eu não vou acusar. Negativo. Você, promotor, a partir do momento que você analisou e chegou à conclusão de que há um crime e de que há elementos de prova, aí você não pode dizer que não vai acusar, pô. Você poderia dizer o seguinte, aqui não há crime, ou aqui não tem prova. Isso você pode. Agora, se você chegar à conclusão que há crime e que tem prova, então você está regido pelo princípio da obrigatoriedade. Entendeu, senhores? Então, aí nós podemos, então, equacionar o inquérito policial lá, ou seja, o pedido de arquivamento, com o princípio da obrigatoriedade. Se não, senhores e senhoras, vai vir na sua prova assim, ó, sobre o inquérito policial e a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. Tendo em vista o princípio da obrigatoriedade, é vedado ao Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial. Falso. Falso. O princípio da obrigatoriedade não impede que o Ministério Público requeira o arquivamento do inquérito policial, porque ele é livre para formar a sua convicção. Agora, senhores, uma vez formada a sua convicção de que há crime e de que há provas, aí sim, o Ministério Público ele está regido pelo princípio da obrigatoriedade. Por exemplo, senhores, então não pode o Ministério Público falar assim, neste inquérito aqui eu não vou oferecer denúncia porque o crime nem é tão grave. Negativo, negativo. Você não interessa a gravidade do crime, entendeu? Se for de ação penal pública e se tiver prova, você tem que oferecer. Ok, senhores? Tá? Isso é o princípio da obrigatoriedade. Cuidado, pessoal, que vai fazer aí, ó, a GPEM, né? Ou Polícia Civil, ou aqueles concursos que cai a lei de crime organizado. Lei do crime organizado é aquela lei 12.850 de 2013. Lembra disso? Senhores, lá na lei do crime organizado, e também em outras leis, né? Mas vamos pegar o crime organizado aqui, ó, a lei 12.850, traz uma exceção ao princípio da obrigatoriedade.